tic-tac, jogo posicional, um gênio, pupilo de Cruyff e uma série de outros adjetivos podem definir o estilo de jogo que o Pep Guardiola gosta de implementar nos seus times. Bom, isso vem dando certo há um bom tempo, né? Tudo começou lá no Barcelona, depois no Bayern e agora já há muitos anos no Manchester City. É um multicampeão e a gente quase não encontra críticas pro Guardiola. Mas a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre como ele realmente é nos bastidores e o que ele faz ou deixa de fazer no dia a dia de trabalho. A gente conhece pouquíssimo do que acontece dentro de um clube, mas quem conhece muito bem são os jogadores. Por isso, seja bem-vindo ao episódio de hoje do Tal Falso 9 e vamos juntos dar uma olhadinha em alguns jogadores de futebol que não gostam do Pep Guardiola. Alguns jogadores simplesmente melhoram demais com o Pep Guardiola, seja por uma mudança de posição, motivação ou coisas do tipo. Mas alguns jogadores simplesmente não conseguem encaixar no esquema tático e deixam de render o que até pouquinho tempo atrás conseguiam render dentro de campo. Quando o Guardiola foi jogador de futebol, ele não era craque, então ele não tem essa moral com o vestiário, mas ele já ganhou absolutamente tudo como técnico de futebol por onde passou e por isso ele consegue impor respeito facilmente. Os jogadores compram, eles acreditam no cara e confiam nele. Jogadores jovens geralmente conseguem ter um melhor desempenho sob o comando do Guardiola, mas alguns jogadores mais consagrados às vezes se posicionam de maneira diferente e acabam odiando trabalhar com o Pep, como o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, pra mim, é um dos maiores atacantes da última década na Europa. E acho que essa visão não tá tão fora do que grandes apreciadores de futebol pensam. Afinal, o Ibra é um marcador nato de gols. Ele se posiciona como ninguém, tem uma elasticidade incrível e não é raro que, além de fazer gols, ele faça gols bonitos. É um dos atacantes mais completos que eu já vi jogar. Mas como eu provavelmente não entendo 1% de futebol do que o Pep Guardiola entende, possivelmente o Ibra não seja isso tudo. Pelo menos não pro estilo de jogo posicional que o Guardiola gosta de criar. Quando o Ibra saiu da Inter de Milão para jogar no Barcelona, ele deixou de ganhar muita coisa na Itália. Na temporada que o Ibra saiu, a Inter passou a ganhar absolutamente tudo. Levou a tríplice coroa logo após a saída do jogador. E hoje o Ibra não tem um título da Liga dos Campeões justamente por ter escolhido o Barcelona do Guardiola no momento em que a Inter ganharia tudo com o Mourinho. E naquele Barcelona do Pep Guardiola, o Ibrahimovic simplesmente não aconteceu. Ele não encaixou. As coisas não deram certo e o jogador coloca um pouco dessa responsabilidade sim no Guardiola. Meu problema em Barcelona era um homem, o filósofo. Eu me encontrei em uma situação em que o treinador não falava comigo e isso era algo novo pra mim e eu não sei o que aconteceu. Hoje ainda não sei qual era o problema. Ele me sacrificou por Messi e não teve coragem de me dizer. Seu discurso filosófico é uma merda pros atacantes. Além disso, o Ibra ainda falou também. Na televisão, ele sempre joga duro e quando há um encontro real, ele se esconde. Como treinador é um fenômeno, mas como homem, eu acho que o Ibra não tem boas recordações de trabalhar com o Guardiola. Deco. O Deco sempre foi um jogadoraço no meio campo, pelo menos na minha visão. Ele tinha visão de jogo, calma, controle da bola e uma posição do campo que tem combate de tudo que é lado. Assim que o Guardiola saiu do México, onde ele foi encerrar a carreira de jogador, eu te conto essa história nesse vídeo aqui, ele chegou no Barcelona pro cargo de treinador. O cargo não foi imediato. Antes ele passou pelo time B do Barça e aí sim ele chegou para comandar o time principal. Depois de algum tempo de trabalho, aquele Barcelona virou uma máquina. Era praticamente impossível vencê-los e grandes jogadores estavam em grandes fases. Só que para chegar nessa fase, ele teria que mudar muita coisa. Muitos jogadores foram sacrificados, dispensados e não aproveitados. O que é o caso do Deco. Ganhar tudo, como fez Mourinho, é mais difícil. Guardiola é um grande treinador, mas no Barcelona continua a dizer, não inventou nada. No entanto, vamos ver o que faz daqui a um tempo quando treinar outras equipes. Aí podemos fazer uma avaliação muito melhor. Essas são palavras do Deco sobre o trabalho do Guardiola no Barcelona. E bom, ele é mais um jogador que não comprou tudo que o Pep implementou e acabou saindo, né? Eto'o.
Ao jornal Marca, o Eto'o disse o seguinte: não sou o único que disse. Minha experiência com o Pepe no Barça foi a que foi, mas no pessoal não foi o que esperávamos. E muitos jogadores disseram o mesmo sobre ele. Ou seja, o Eto'o era mais um jogador que chegou não a questionar, mas ficar um pouco desconfortável com o jeito que o Pepe Guardiola trabalhava. Na melhor temporada da história do Barcelona, em 2008, 2009, o Eto'o tava lá no elenco trabalhando com o técnico. Depois ele acabou saindo para Inter de Milão pro lugar do Ibrahimovic, que tinha acabado de chegar no Barcelona. Sim, em questão de uma temporada, o Guardiola conseguiu desagradar dois excelentes atacantes de nível mundial e ambos saíram um pouco desconfortáveis do Barcelona após trabalhar com o treinador. E no caso do Eto'o, esse desconforto estava claro a partir do momento em que o Guardiola queria meio que ensinar ele a atacar melhor. O Eto'o não gostou, pois o Guardiola nunca tinha sido atacante e por isso ele não tinha essa experiência. Quando ele chegou para jogar na Inter, chegou a elogiar o Mourinho. José é primeiramente um amigo e uma pessoa que quando não gosta de algo te diz. Os dois temos temperamentos bem fortes e nos entendemos bem. É uma das melhores pessoas que encontrei no futebol. Yaya Touré. Talvez um dos jogadores que mais teve problemas com o Pepe Guardiola foi o Yaya Touré, né? E pelo acaso do destino, o Yaya acabou cruzando com o Guardiola em duas ocasiões, lá no Barcelona e depois no Manchester City. No Barcelona, o jogador teve poucas oportunidades a partir do momento em que o Guardiola chegou lá para treinar. E no Manchester City, tempos depois, a mesma coisa aconteceu. Yaya Touré foi inclusive afastado para treinar em separado. Os problemas entre Pepe e Yaya Touré no Manchester City foram bastante tenso. Depois que ele saiu lá do City, quando o Guardiola já era treinador, o Yaya Touré deu declarações fortíssimas contra o catalão. Inclusive, chegou a acusar o Guardiola de racismo, pois segundo o Yaya, o Pepe não gostava de trabalhar com jogadores africanos. Ele foi cruel comigo. Você realmente acha que o Barcelona poderia ter feito isso com o Iniesta? Cheguei a me perguntar se não era por causa da minha cor. Foi o que disse o Yaya Touré quando ele ainda estava lá no Manchester City. Inclusive, ele chegou a defender que queria acabar com o mito Guardiola sobre ter criticado aquele Barcelona na época que era treinador. Ele não inventou aquele Barcelona. Ele apenas teve a inteligência para adaptar ao que o Cruyff criou. Meus amigos, acho que a relação dos dois estava bem longe de ser boa, né? Joe Hart. Quando chegou no Manchester City, o trabalho do Guardiola não era apenas de criar um estilo de jogo ali, implementar a filosofia cruyffiana de posse de bola e controle do jogo a partir da bola. Era também de encontrar os melhores jogadores para fazer esse estilo de jogo funcionar. O Manchester City não contratou um cara para apagar incêndio e fazer as peças funcionarem, as peças que já estavam lá. O Manchester City contratou um cara para implementar uma ideia, dando carta branca a Guardiola para trazer quem ele achasse que combinaria com essa ideia. E assim ele fez. E faz até hoje, na verdade. Só que quem já estava empregado no clube acaba meio que sofrendo e acaba sendo deixado de lado, né? Foi o caso do Joe Hart, o goleiro que até então era titular no Manchester City. Quando o Guardiola chegou por lá, o Hart começou a ser emprestado. Foi uma sequência enorme de empréstimos até que ele finalmente foi vendido ao Burnley. O principal motivo do Guardiola ter dispensado o Hart foi pela sua falta de habilidade com os pés. Afinal, a gente sabe que o jogo posicional do Guardiola passa muito pelos pés do goleiro. O goleiro joga ativamente, mas no fim das contas o Hart acabou dizendo isso aqui: está tudo bem entre eu e Pepe. Penso que ele é um treinador top. Ele conversou comigo e foi super honesto. Olhei nos olhos dele e apertei a sua mão, agradecendo pela honestidade. Não o agradeci por sua opinião, mas por sua honestidade que nunca vi igual. Tentamos fazer a melhor situação ruim para nós dois. E o mais curioso disso é que após o Hart sair, o Guardiola trouxe o Bravo, que também não conseguiu chegar ao nível ideal de jogo com os pés e no fim das contas acabaram gastando mais 40 milhões de euros para trazer o Ederson. Esse sim deu certo. Fábregas. O Fábregas nunca chegou a dizer abertamente por que não mantém relação com o Pepe Guardiola, mas pelo que ele já chegou a dizer, nitidamente algo não tá certo entre os dois. Com o Guardiola não voltei a falar. Aconteceram algumas coisas sobre as quais não preciso dizer. Não sei se a decepção é mútua. Era meu ídolo na infância, talvez a pessoa com quem eu mais tenha aprendido como jogador, como ídolo e como treinador. Foi o que disse o Fábregas sobre a relação com o Guardiola. E bom, né, é aquilo que eu comentei no início do vídeo. É muito difícil saber exatamente
exatamente o que acontece dentro de um clube de futebol, os relacionamentos e tudo mais. Afinal, os ambientes sempre são muito fechados, restritos, e só sai o que realmente o pessoal quer que saia de lá de dentro, né? No caso do Fábregas, ele ainda chegou a elogiar o Mourinho nesse mesmo discurso sobre o Guardiola. Mourinho foi quem mais me inspirou a deixar o Barça. Ele me disse que teria me colocado em campo quando estava no Chelsea e eu no Arsenal, e depois ele treinava o Real Madrid e eu estava no Barcelona. Priorizei o profissional e continuo escrevendo para ele. O considero um amigo. Bom, pelo visto o Mourinho tem mais amigos fora de campo do que o Guardiola, né? Ribéry. Ao jornal Bild, o Ribéry chegou a dizer: Pepe não tem uma longa carreira como técnico, ele é um treinador jovem, lhe falta experiência. Às vezes ele fala muito, o futebol é muito simples. Ou seja, claramente o Ribéry não estava lá muito contente com os métodos e ideias do treinador espanhol que tinha acabado de chegar no Bayern de Munique. Afinal, quando o Guardiola chegou na Alemanha, ele pegou o Bayern de Munique campeão e que já jogava um futebol redondo, né? O Ribéry ainda chegou a falar: não preciso que me falem, faça isso, faça aquilo. Preciso ser livre no campo, preciso de 1 contra 1, de um tapinha de incentivo nas costas. O Guardiola no cargo não era um projeto para tentar ganhar alguma coisa. O Bayern já estava ganhando tudo. O Guardiola no cargo era um projeto para tentar fazer o Bayern virar uma máquina ainda mais perfeita. Só que o tic-tac não agradou muito a alguns jogadores, tipo o Ribéry, e também não agradou muito a torcida, que gostava de um futebol mais simples, mais rápido e mais fazedor de gols. No fim das contas, o Guardiola não foi mal lá. Ele ganhou quase tudo e bateu na trave para ganhar a Champions League, que inclusive ele persegue até hoje depois que conseguiu conquistá-la pela primeira vez e última no Barcelona. É, meus amigos, para muitos o Guardiola é considerado um gênio ou no mínimo especial, e para outros o Guardiola é considerado um verdadeiro carrasco, né? Principalmente para jogadores mais experientes e já consagrados que às vezes estão na zona de conforto do clube. Se inscreva aqui no Tal Falso 9 para fazer parte do time. Temos vídeos como esse por aqui às terças, às quintas e aos domingos, sempre às 19h30. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.